Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do treinamento do software de gestão SW Rural. Módulo 2 nós vamos estar trabalhando ainda dentro do conjunto de funcionalidades do módulo administrativo do software. Vamos estar trabalhando mais especificamente em relação ao controle de estoque, entrada e saída de insumos, tá? Na verdade, esse módulo de controle de estoque que a gente vai estar trabalhando hoje, nós vamos estar alinhado mais em relação à entrada desses insumos em estoque, por meio de inventário inicial do processo de implantação do sistema e também o lançamento das compras de insumos e entrada dessas notas fiscais. O módulo 1, nós abordamos todo o controle financeiro, todos os passos de estruturação de centro de custo, grupo, receita e despesa, e também de forma prática, o cadastramento das contas bancárias, contas a pagar, contas a receber, baixas dessas contas e também os relatórios financeiros. Tá? Da mesma forma, a gente vai estar trabalhando hoje nesse segundo módulo. Como a gente disse, a gente já está liberando um módulo por semana, e essa semana será o módulo controle de estoque. Bem, essa é a tela principal do sistema, SW Rural, tá? O módulo controle de estoque está aqui nesse conjunto de módulos que está na tonalidade padrão na cor azul. Eu vou entrar aqui no módulo controle de estoque. Bom, qual que é o primeiro passo? O que é o primeiro passo na prática que deve ser feito antes mesmo de estar se alimentando o software propriamente dito? Primeiramente, é necessário que se faça um levantamento efetivo das informações do que se tem em estoque na propriedade, tá? Então, tem que se levantar, ir em loco nas propriedades e anotar tudo que tem armazenado em estoque e as respectivas quantidades. E, se for possível também, nesse processo de levantamento, também levantar os preços médios ou o último preço que esses produtos foram adquiridos. Para quê? Para que se possa lançar essas informações, primeiramente, no módulo inventários. Tá? Então, essa é a tela principal do módulo controle de estoque. O primeiro passo é lançar o inventário. O que é o inventário? O inventário é o processo onde a gente vai estar informando para o sistema o que nós temos fisicamente dentro de cada propriedade. Depois de feito essa contagem física, vai se lançar o inventário. Entrando aqui no módulo inventário, tá? Um detalhe. Esse inventário, a quantidade que nós informarmos no inventário, vai ser a quantidade que o sistema vai adotar como a quantidade atual de todos os produtos. Tá? Então, vou criar um novo inventário. Inserir, por exemplo, inventário com a data de hoje, e aqui você pode colocar uma observação. Inventário e implantação do software. Salvar. Uma vez salvo esse inventário aqui, que está em aberto, que eu acabei de cadastrar, nós vamos ter que lançar item a item que foi feita a contagem em estoque. E para fazer esse lançamento, a gente seleciona o inventário, vai na opção materiais, mesma coisa, clica em inserir, e aí nós vamos estar inserindo qual é o almoxarifado que foi feita essa contagem, o almoxarifado geral, o almoxarifado tanque ou o almoxarifado por nome de propriedade. Isso aí vocês podem estar definindo, cada propriedade vai estar definindo qual é a nomenclatura dos seus locais de armazenagem, dos seus almoxarifados. Vai ter a opção para você estar selecionando cada um dos materiais que vocês fizeram a contagem e informando qual que é a quantidade física encontrada desse produto. Se tiver o preço, você pode informar qual que é o preço do produto aqui na opção valor unitário. Aí pode acontecer, Adriano, eu fiz a contagem do inventário, mas eu não tenho o histórico dos preços desses produtos. Não tem problema, você pode informar inicialmente esse valor zero. A partir do momento que as próximas notas fiscais de compra forem lançando, você não vai lançar essas novas entradas por meio do inventário. Você já vai lançar elas, a gente vai ver mais à frente, pela opção entrada de nota fiscal. E lá você vai informar o valor de compra desse produto. Aí o sistema vai estar atualizando a média desses produtos, o valor médio desses produtos lá no campo valor unitário. Tá? Então lancei aqui, estou fazendo esse inventário desse produto, clico em salvar. Fiz a contagem, vou para o segundo produto, tenho a relação dele em mãos, inserir, almoxarifado, vou localizar qual é o outro produto, informo novamente a quantidade desse produto. Se eu não tiver o valor, posso salvar sem valor mesmo. Vou fazer mais um exemplo aqui, vou imaginar que tem um terceiro produto, local de armazenagem. Vamos imaginar aqui que eu tenho
por exemplo, um determinado insumo que eu não tenho ele cadastrado aqui. Vamos imaginar que eu estou fazendo o controle, a contagem agora do óleo diesel. Eu tenho a opção de, posso criar um almox ou um almoxarifado geral, ou eu posso criar um almoxarifado específico para os combustíveis, por exemplo, denominado tanque. Criei um almoxarifado, tanque, mando salvar, e fecho a tela de cadastro almoxarifado, voltei na tela onde eu vou estar inserindo os itens daquele inventário, eu vou estar dando entrada então do almoxarifado, aqui eu vou estar cadastrando o produto, então por exemplo, óleo diesel, não tenho óleo diesel ainda cadastrado, então eu venho à frente para chamar o cadastro de materiais, entrei dentro do cadastro de materiais, clico em inserir e vou cadastrar o óleo diesel. Aí eu tenho a classificação dos tipos de atividades. Então, se eu tenho um produto, um insumo que é comum a todas as atividades, eu vou deixar como todos. Se é um insumo somente voltado à agricultura, eu marco com a opção somente agricultura. Se é algum insumo voltado apenas para pecuária, eu marco com pecuária. Se é algo voltado somente a máquinas e implementos, marco máquinas e implementos. Então, no caso aqui, eu vou cadastrar óleo diesel, então é somente tipo de atividade, máquinas e implementos. Selecionei máquinas e implementos, código de barra opcional, código de peça opcional. Aqui eu tenho a classificação de grupo e subgrupo. Tá? Posso criar um grupo e subgrupo de produtos. A vantagem de você estar criando essa estrutura de grupo e subgrupo de produtos, e depois você pode tirar um relatório de consumos por grupo de produtos. Tá? Então, vou criar aqui um grupo aqui. Vim na tela de grupo de produtos. Vou criar um novo grupo aqui, por exemplo, máquinas, um grupo máquinas e implementos. Dentro do grupo, fecho a tela de grupo, voltei para a tela de subgrupo. Dentro de máquina e implementos, eu vou criar um subgrupo combustíveis. Eu posso também, dentro de máquinas e implementos, criar outro subgrupo, por exemplo, peças. E assim sucessivamente. Então, estou na tela de subgrupo, vou fechar e vou voltar novamente lá na tela de materiais. Então, tipo de atividade é um produto só para máquinas e implementos, que é óleo diesel. Eu já vou ter aqui o grupo e subgrupo criado, combustíveis, máquinas e implementos. E aqui eu vou colocar o nome do produto, óleo diesel S10, por exemplo. Marca, posso colocar qualquer marca aqui. Tá? Alguns produtos a gente tem marca, outros que não tem, ou fica complexo determinar a marca. Eu sugiro criar uma opção sem marca, porque esse campo é de preenchimento obrigatório, aí informa sem marca. A unidade, lembrando que é sempre a unidade de aplicação, tá? Então, se eu comprei um produto em quilo, em tonelada, por exemplo, mas a unidade de aplicação dele vai ser em quilo, eu vou informar sempre a unidade de medida dele, quilograma, nesse exemplo que eu dei. Se eu comprei em litro, mas a aplicação em ml, eu não vou entrar com ele em litro, eu vou entrar em ml, tá? No caso aqui é óleo diesel, a unidade de medida é litros, não tem aqui, então eu posso vir aqui, cadastrar uma unidade de medida, litro, e coloco uma abreviatura aqui da sigla, fecho o cadastro de unidade de medida, voltei lá no cadastro de materiais, litro. Aí tem parâmetros de estoque mínimo, estoque máximo, isso aqui vai somente alimentar relatórios de estoque mínimo, máximo, né? Custo médio de produto, à medida que for lançando as notas de compra, o sistema vai fazendo esses cálculos de custo médio. Ok, eu vou salvar, já está salvo o produto óleo diesel. Então, cadastrei um produto óleo diesel. Vou fechar aqui e vou voltar lá na tela do itens de insumos de inventário. Então, eu vou dar uma entrada no tanque 1, o produto óleo diesel S10. Então, eu fui lá, fiz a contagem física no estoque e encontrei 7.500 litros. Então, dou entrada aqui, 7.500 litros. Se eu tiver o preço médio, vou lá e coloco 3,46 o litro do óleo diesel S10. Salvar. Então, pronto. Então, assim eu vou fazendo sucessivamente. Tá? Então, esse inventário que eu fiz aqui, de implantação do sistema, eu fiz um inventário com 4 itens. Tá? Então, desculpa, 3 itens. Está aqui os 3 itens lançados com as respectivas quantidades que eu encontrei na contagem física. É isso que vocês devem fazer antes mesmo de estar alimentando esse módulo de inventário aqui. Qual que eu passo? O seguinte, agora é
fechar esse inventário, para que o sistema efetivamente adote essas quantidades como sendo quantidades padrões a partir desse momento. Fecha o inventário, ao fechar o registro, será dada a entrada nos itens estoque? Sim. Tá? Ok. Então, esses produtos aqui já estão em estoque. Se eu vim aqui na opção de relatórios, tá? Se eu tirar um relatório na parte de controle de estoque aqui, estoque de materiais, eu vou ter os respectivos saldos desses produtos que eu dei entrada naquele inventário. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o óleo diesel, está aqui, a quantidade em estoque atual e todos os demais produtos que eu dei entrada aqui. Certo? Então, esse é o processo de lançamento de inventário, que é o primeiro passo que a gente tem que estar trabalhando no controle de estoque, é lançar o inventário, informar para o sistema que produtos tem em estoque e as respectivas quantidades. Não precisa colocar produtos, por exemplo, eu vou usar uma vacina aftosa, mas eu não tenho essa vacina aftosa ainda em estoque, mas eu vou comprar. Não precisa considerar que você use esse produto e lançar um inventário zero para ela. Pode deixar em branco, não tem necessidade de informar. Você só vai informar realmente no inventário os produtos que você tem em estoque fisicamente. Tá? Entradas de nota. Então aqui pronto. Então eu fiz o cadastro de materiais, lancei os inventários e aqui eu tenho a opção de entrada de nota. Então as próximas compras que eu for fazer agora, que constarem na nota fiscal insumos que eu desejo controlar estoque, eu vou estar lançando aqui dentro do módulo controle de estoque na opção entrada. Muita gente tem dúvida nesse módulo aqui e, por exemplo, lança notas fiscais de serviço aqui. Não tem necessidade de lançar notas fiscais de serviço aqui e enviar isso para o financeiro. Aqui é somente para lançar notas fiscais de produtos que você vai efetivamente controlar estoque. Combustíveis, insumos e tudo mais. Tá? Por exemplo, eu tenho uma nota de supermercado. Tá? Foi feita uma compra para a cantina, comprou arroz, feijão, macarrão, leite, etc. Posso lançar por aqui? Pode, desde que você vai dar baixa nessas quantidades de arroz, de feijão, de óleo, leite, o que for. Se você não achar complicado, não, é muito complicado, não tem como eu estar controlando o consumo de arroz, de feijão, ou o consumo, por exemplo, de prego, que são produtos de quantidade complexa de você estar gerindo a entrada e saída, né? Você não precisa lançar por aqui, você lança diretamente lá no controle financeiro, no contas a pagar, se não for controlar o estoque, a movimentação de entrada e saída desses produtos. Tá? Então agora aqui eu vou estar lançando uma nota fiscal. Vou tomar como base aquele óleo diesel. Então vou imaginar que eu já tinha 7.500 litros de óleo diesel e vou comprar agora, chegou agora uma nova carga. Então eu vou estar lançando isso aqui no módulo entrada. Tá? Então eu vou estar no módulo entrada, eu tenho duas opções de lançamentos. Eu tenho a funcionalidade de importar a nota fiscal eletrônica, que é por meio do arquivo XML, que os fornecedores normalmente disponibilizam também. Aqui você pode clicar no botão importar, seleciona o arquivo XML na sua máquina, automaticamente essa nota já vem todinha digitada, o cabeçalho dela e todos os itens para dentro do sistema. Facilita bastante o processo de entrada. Tá? Se você não tem o arquivo XML de determinada nota, você vai ter que fazer esse processo de entrada de forma manual. Então, clicando em inserir, aí aqui você tem as opções de entrada, se é cupom, nota fiscal, recibo, número da nota fiscal, tá? Condição de pagamento, é o campo opcional de preenchimento, fornecedor, então você tem aqui o fornecedor. Tá? Se você tem algum fornecedor específico, então, por exemplo, vou cadastrar um outro fornecedor aqui, que não está cadastrado, você pode vir na opção e cadastrar o fornecedor aqui. Petrolux. Tá? Distribuidor de combustível, é um prestador de serviço, qual que é o estado, cidade, salvar. Então já tenho o fornecedor, fiz o cadastro do fornecedor, seleciono daqui e estou com a nota em mãos. Estou lançando aqui. A nota foi feita em reais, tá? O subtotal da nota aqui foi R$45.000.
tá? Não tem desconto, a data de emissão, vou colocar aqui 18, a data de entrada dia 18, tá? E mando salvar. Então esse é o cabeçalho da nota. Agora eu vou colocar o item da nota, que são os produtos que vão entrar em estoque referente a essa nota fiscal. Seleciono a nota fiscal e eu venho aqui na opção item entrada. Clico em inserir e aqui eu vou ter aqui, aonde que eu vou entrar com esse produto nas opções que eu tenho de estoque. Vou imaginar, o diesel eu vou entrar aqui no tanque 1, o material óleo diesel já está cadastrado, não preciso cadastrá-lo novamente, e aí eu comprei mais 11 mil litros. 11 mil litros. Vou fazer uma conta redonda aqui, fica mais fácil. 10 mil litros a 4,50. Só para fazer conta redonda. Ok, não tem desconto, mando salvar. Então, ok, aqui a quantidade do valor em reais, a quantidade que eu comprei, né? E o valor da nota. Fecho. Agora eu posso, não tenho mais nenhum link nessa nota, eu posso proceder o fechamento dessa entrada, para que efetivamente isso entre em estoque. Some com aqueles 7.500 que eu já lancei anteriormente. Tá? Quando eu clicar em fechar a entrada, que é o momento que eu vou estar efetivando, confirmando todos os dados dessa nota fiscal, o sistema vai me perguntar se eu quero fazer a integração desse pagamento com o financeiro. Tá? Então, se eu quiser fazer essa interação com o financeiro, eu clico aqui em sim, ele vai abrir o processo de integração com contas a pagar. A gente tem 3 etapas de integração. A primeira etapa é a classificação aqui centro de custo, que ele vai cair lá no financeiro. Lembra que no módulo 1 nós criamos centro de custo, grupo de receita e despesas e as parcelas. No centro de custo, então, que é o primeiro passo, você vai clicar em inserir. Qual que é o centro de custo? Você vai ter os centros de custo que você criou aí, tá? Disponíveis. Gravar. Avanço para ir para o segundo passo, que vai ser qual é o grupo de receita e despesas, que é a estrutura do plano de contas que você criou aí, tá? Então, aqui no meu caso, aqui eu tenho um grupo denominado abastecimentos. Gravar. E o terceiro passo, que vai ser a forma de pagamento. Então, eu vou estar pagando isso aqui, por exemplo, em uma parcela e o vencimento 20/6. Ok? Concluir. Opa, faltou alguma informação aqui. Ah, tá. O tipo de documento. Nota fiscal. Concluir. Tá? Então, ok. Entrada fechada com sucesso. Tá? Então, lançamos essa nota fiscal. Novamente, eu vou fazer uma consulta. Eu tenho uma outra opção de fazer consulta aqui do saldo do produto. Estou voltando aqui na tela principal do módulo controle de estoque. Vou no materiais. Aqui eu posso localizar o produto, óleo diesel. E aqui eu posso estar consultando, né, quais são os seus saldos. Tá? Qual é o saldo atual. Então está aqui, ó, o saldo atual no tanque 1 do óleo diesel é de 17.500 litros. 10.000 que eu lancei do inventário, mais, 7.500 que eu lancei do inventário, mais 10.000 que eu lancei dessa nota fiscal de compra aqui da Petroluz. Então aqui já está todos os valores, ó, custo médio, né? Já indexou o custo médio em dólar, tá? A data da última entrada e tudo mais, tá? Então já tem isso aqui em estoque. E tenho ele também, se eu for lá no meu financeiro, né? Isso aqui tem que estar, essa nota já tem que estar lá no meu financeiro, tá? No contas a pagar. Tá? Então, eu já fiz o processo de integração, ela tem que estar aqui no contas a pagar. Então, está aqui, Petroluz, referente à compra de insumos, nota fiscal, que é a nota fiscal que eu coloquei lá, seleciono aqui somente para ver a parcela, data de pagamento, então a data de pagamento, 20/6/2017. Quando chegar na data de pagamento, eu venho aqui em créditos e débitos e faço a baixa dentro do controle financeiro. Ok? Então, todo o processo de entrada aqui dentro do controle de estoque, do módulo do controle de estoque, todo insumo, toda nota fiscal que tiver insumos que eu desejo controlar estoque, é feito o lançamento pela opção entrar. Tá? Um outro detalhe, aqui um dos submódulos que compõe o módulo do controle de estoque é o consumo, consumos, que é a opção de baixa, de saída.
Essa opção aqui, ela é uma opção para ser utilizada quando algo de anormal aconteceu, como algo fora do padrão ocorreu com relação ao controle de estoque. Ou foi feita uma doação, ou foi feito uma transferência, um empréstimo para outra propriedade, para o vizinho, ou uma perda, ou um roubo, algo nesse sentido ocorreu, você tem a opção de dar baixa de produtos em estoque por meio da opção consumos, tá? Onde você vai vir aqui informar para que grupo de receita e despesa foi feita essa saída, né? E a quantidade de produtos que saiu, né, para esse grupo de receita e despesa. Por que eu me refiro que esse aqui é para algo que ocorreu fora do padrão? Porque se tudo correr dentro do padrão, as entradas vão ser feitas aqui e as saídas vão ser feitas dentro dos módulos específicos que o sistema disponibiliza. Que são, se eu comprei diesel, eu vou lançar por aqui, e abaixo do diesel, onde que eu vou fazer? Dentro do módulo controle de máquinas, para a máquina onde efetivamente o combustível foi gasto. Eu faço pelo módulo abastecimento abaixo. Tá? Se eu fiz a compra, por exemplo, de um adubo, eu vou dar a entrada na penetrada controle de estoque e vou dar baixa dentro de uma atividade agrícola, dentro do ciclo de produção, dentro do talhão, onde aquele adubo foi efetivamente utilizado. Se eu fiz uma compra de um EPI, dentro do departamento pessoal, eu tenho como dar retirada para o funcionário que utilizou esse EPI. Né? Mesma coisa com o insumo da pecuária, eu dou entrada pelo controle de estoque e dou a baixa especificamente por dentro dos módulos de manejos relacionados ao controle pecuário do sistema. Tá? Então, quando algo ocorrer fora de padrão, ou seja, algum insumo que saiu da propriedade e não foi para a máquina, por algum motivo, não foi para uma atividade agrícola, não foi para atividade pecuária, não foi um EPI que foi consumido liberado para um funcionário específico, você tem ainda essa opção de consumo, né, para fazer essas saídas eventuais que ocorrerem. Tá? A opção dentro do controle de estoque, essa opção transferência de materiais, vai permitir que você crie, né, a opção de transferir entre os almoxarifados disponíveis os insumos. Então lá no caso do exemplo aqui, o que eu fiz? Eu criei 2 almoxarifados. Né? Eu tenho um almoxarifado tanque, né? E eu tenho o outro almoxarifado chamado almox. Então, se eu quiser transferir alguma coisa de um almoxarifado para outro almoxarifado, é por aqui que eu faço a transferência dos estoques de produtos que saíram de um almoxarifado para outro. Por exemplo, sair de uma fazenda para outra, né? Tudo é feito por aqui. Tá? Então, o módulo controle de estoque é isso. Tá? Então, aqui você consegue gerir todas as informações relacionadas ao estoque. Cadastrar os materiais, registrar as entradas, as saídas que saíram fora de padrão, porque, como eu já disse, dentro dos módulos de lançamentos diretos, máquinas, atividade agrícola, atividade pecuária, departamento pessoal, tem as opções corretas de baixa. Lançamento do inventário, que é o processo inicial apenas de implantação de saldo no sistema, e a transferência entre os almoxarifados. Os relatórios do controle pecuário estão dentro aqui do menu relatório, aqui são, os relatórios do controle de estoque, né, estão dentro aqui da aba estoques. Então aqui você tem uma opção de relatório de entrada e saída de materiais. Esse relatório aqui é bastante interessante, que você consegue monitorar a vida do produto como um todo. Por exemplo, você pode estar com um produto e falar, não, mas a quantidade de estoque desse produto aqui, por algum motivo está errado. Né? Para que você possa conferir essa quantidade, você pode tirar um relatório, por exemplo, de entrada e saída. Eu vou tirar aqui do diesel. Ele vai trazer toda a vida do diesel do sistema, toda a movimentação, desde a entrada até a saída. Então perceba aqui, eu fiz um lançamento de inventário no dia 17, 7.500 litros, e depois eu fiz uma entrada de 10.000 litros. A quantidade que eu tenho é 7.500 inicial, mais 10, 17.500, esse é o saldo que eu tenho do produto. Se tivesse uma saída, eu ia estar registrando a saída e ia constar nesse relatório aqui. Então é um extrato de toda a movimentação de cada produto que você consegue ver aqui. Ver os relatórios de estoque do material, resumo de estoque, são todos os relatórios relacionados às movimentações de entrada e saída. Relatório de entrada das notas,
né? Aqui também você consegue, por período, por fornecedor, fazer uma consulta de todas as entradas e saídas que ocorreram, todas as entradas, na verdade, né? Todas as compras por fornecedores. Né? Então eu fiz aqui apenas o lançamento dessa nota da Petroluz, está tudo aqui lançado certinho. Tá? Então, bem, esse é o módulo 2 desse treinamento, controle de estoque. Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário ou entrar em contato com a Brasoft.